sejam bem-vindos a mais um Evangelho Dominical da Vida Fraterna, nesta manhã de domingo. Bom dia a todos que estão aqui presentes, bom dia aos nossos amigos do Instagram. Nós vamos, antes de conseguir passar por uma outra Rosângela, eu vou dar alguns avisos e rapidamente passamos por um bom dia. Então, eu vou pedir apenas que quem esteja aqui na casa, por gentileza, desliguem os celulares, né? E é hora realmente de se ligar em Jesus. Nós temos aqui, nessa sala anexa, nosso showroom em livros novos com condições promocionais, além de livros do CIV. Então, aproveitem, tem bastante livro, dê uma passadinha aí e tem bastante coisa interessante. A leitura é sempre importante, né? Bom, avisar ainda que ainda continuamos com a necessidade de confirmar a presença de todos para as palestras, trabalhos aqui da casa, tanto de domingo como de quarta-feira. Então, vocês podem confirmar a presença pelo WhatsApp no 3644-8610. 3644-8610. Então, confirme. A gente está com as pessoas na casa, por isso que a gente pede a gentileza que vocês realmente confirem o nome de vocês. As palestras de segunda-feira retornarão para o público a partir do dia 6 de setembro. A primeira segunda-feira de setembro vão retornar as palestras de segunda-feira. E aí, então, hoje eu vou passar para vocês, vou passar aqui para os nossos queridos Mauro e Rosângela. É sempre muito bom ter vocês aqui com a gente. Mais uma vez, uma alegria. E aí, vocês vão conduzir a prece, por gentileza, tá bem? Obrigado, bom dia a vocês. Esqueça de tirar a máscara. Bom dia a todos. Bom dia a vocês que estão presentes e a vocês que estão nos assistindo pelo Instagram. Então, como o André falou, nós vamos iniciar fazendo uma prece de abertura dos trabalhos. Então eu convido a todos que fechem seus olhos, que elevem seu pensamento ao plano maior. Jesus, obrigado, Mestre. Mais uma vez, reunidos aqui na Casa Fraterna, para iniciarmos o nosso Evangelho Dominical. E por isso te agradecemos. Agradecemos a você por cada oportunidade de evolução que você tem nos concedido durante esta encarnação, durante todas as encarnações. Jesus, temos muitos amigos que estão passando por problemas sérios, apenas e simplesmente por questões de entendimento dos seus ensinamentos. Portanto, as provas, as lições que eles têm que aprender são tão difíceis. E para isso, Jesus, nós te pedimos força para que possamos passar não somente pelo aprendizado desta pandemia, mas por todos os aprendizados que advêm junto com ela. Agradecemos mais uma vez pelo dia de hoje, agradecemos pela família, agradecemos pelo nosso trabalho. Assim, Jesus, pedindo que os abnegados amigos do plano espiritual possam estar junto a nós, nos intuindo para que possamos fazer um bom evangelho, para que possamos transmitir a sua mensagem, Jesus, de uma forma tranquila e bem inteligível. Assim, com a oração que você nos ensinou, nós vamos dando por iniciado mais esse Evangelho Dominical. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todos os planos que criastes.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Antes dele iniciar, bom dia, né, gente? Meu bom dia. Bom dia ao pessoal do Instagram e de casa e bom dia a vocês também. Assim, eu queria dizer que eu estou muito feliz em estar de volta com vocês, presencial. É muito bom rever os amigos, ver novos amigos, novas carinhas aqui, apesar da máscara, né? A gente, não sei se acontece com vocês, às vezes a gente vê um conhecido na rua, passa por ele, nem... Eu passei outro dia pelo Pedro. Aí eu falei, não, eu conheço esses olhos. Olha como é bom, gente. A gente aprendeu a conhecer as pessoas pelos olhos, pelo olhar, não é? E eu reconheci esse amigo tão querido pelo olhar. Mas nós vamos parar com a máscara, né? Se Deus quiser um dia. Não sabemos quando ainda. Mas, por enquanto, temos que usá-la como benefício para a própria saúde e para a saúde dos outros, né? Por enquanto, aquela velha expressão, nossa, que pessoa mascarada, hoje em dia não serve, né? Não. Hoje em dia é obrigatório. Então, o Mauro vai ler a mensagem e eu vou comentando conosco. É a primeira vez que vocês vêm no Evangelho, na casa, como é que é? Primeira vez que vocês vêm? Não. Não na casa, no Evangelho sim? Não. Hã? Terceira vez, eu acho. Ai, que bom. Sejam bem-vindos. Você é a primeira vez? O teu nome? Sônia. Sônia, seja bem-vinda, Sônia. E vocês também, pelos outros que vieram agora também. Eu sou muito falante. Eu adoro o nosso evangelho é participativo, não é só eu falar, não. Mesmo de máscara, vocês falem conosco, tá bom? Combinado assim? Então tá. Então vamos lá, Mauro. E para aqueles que querem fazer o evangelho em casa e não sabem como, né? Então, usem o mesmo modelo que nós usamos aqui. Sim. É claro, não precisa ser de 1 hora, tá? 15 minutos, 20 minutos, está de bom tamanho. Principalmente porque em casa nós vamos escolher trechos de mensagens apenas para que possamos conversar, para que possamos comentar a respeito, né? Então não há necessidade de se estender muito. Aqui é que nós definimos 1 hora, tá? Para o nosso evangelho. Mas em casa, dure o tempo que for necessário apenas. Tá bom? Sim, sempre com uma jarra de água, um copo de água. É legal deixar ali, gente, é bom deixar, porque quando a gente faz a prece, não sei se vocês sabem, mas aquela água é fluidificada, né? Os católicos falam benta, né? Então, essa água é muito bom depois que a gente termina de fazer o trecho do evangelho e tudo, tomar e dar para as pessoas da casa, mesmo que não participem, não tem problema, tá? É muito bom. Então, a Edi também tá, né, com o evangelho de quarta-feira. 21h30, ela faz pelo Instagram também? É pelo Google Meet. Ah, Google Meet, então, gente. Quem quiser, quem não souber, fala com ela, liga pelo WhatsApp. Tá, o número... 3644-8610. Eu decorei. Ele decorou. Então, gente, é muito bom e eu já participei uma vez com ela, é muito bom, o pessoal conversam sobre, e é esse esqueminha. Uma oração de inicial, um trechinho de alguma mensagem, depois o evangelho e comentar esse evangelho. É assim que é, uma vez por semana, tá? Então tá. E eu vou interrompendo o Mauro enquanto ele lê. Vamos lá, Mauro, porque aí a gente vai falando, a gente vai conversando. Bom, ela escolheu a mensagem do livro Socorro e Soluções, do José Carlos de Luca. E a mensagem é para quem morreu, tá? Ou seja, voltando para casa. Nosso evangelho hoje vai ser de entendimento. Sim. Tá? Então,
voltando para casa significa que a pessoa desencarnou. Não vamos usar o termo morreu, porque antes que o mal comece. Porque esse termo não é ruim, gente. Morreu. Quem morre acaba, não é? Não é isso? No nosso entendimento, né? Então tá. Morreu, acabou. Não. Nós morremos? Pode falar, gente. Quero ouvir. Não morremos. Não morremos. Quem morre? O corpo, a matéria. Então isso é como se a gente tivesse uma roupa e essa roupa acabou, estragou, eu não posso usá-la mais. Porque ou rasgou, manchou, o que que a gente faz? A gente joga ela fora, não é? A gente fica ali adulando a roupa porque a roupa serviu? Não, né? A gente só diz o quê? Graças a Deus aquela roupa me serviu. E é assim que nós somos, não nós, quando a gente perde, entre aspas, alguém, a gente sofre muito. E a gente sofre olhando aquela roupa, que é o corpo. A gente sofre olhando o corpo. E nós, espíritos, estamos no plano espiritual falando, mas eu estou vivo. Não precisa chorar tanto, não precisa se desesperar. Eu continuo te ouvindo. Só que alguns de nós não somos médiums, né, de auditivo, de visão. E aí? Aí a gente não consegue falar com o plano espiritual, né? Aí nós não vemos esses entes queridos. Aí a gente chora que nós não usamos mais e nós entregamos. Nós usamos errado, tá? É tudo nosso. Na verdade, nós somos depositários e não proprietários. Isso. Esse é o termo usado na mensagem que eu li na quarta-feira. E é isso aí, gente. Então, o De Luca, ele define muito bem essa parte, quando nós estamos perdendo, entre aspas, muita gente, né? Agora, muitos anônimos, muitos parentes, e perdemos. Não perdemos. Eles voltaram para casa. O Paulo José, que é um ator, que foi um ator magnífico, estava como um ator maravilhoso, e o Tarcísio Meira, duas pessoas que a gente conheceu muito, né, no meio artístico, duas pessoas nos parecem íntegros, bons atores, tudo pelo que conhecemos. Então tudo isso faz parte da nossa vida, não é? E o De Luca define muito bem quando ele diz: nós estamos numa experiência humana. Nós não somos humanos. Porque se fôssemos humanos, gente, nós íamos durar quanto tempo? Para sempre, não é? Mas quem dura é o espírito. Somos nós espíritos. Porque quem fala é o espírito. Eu estou usando o meu corpo. Tá? Então nós precisamos estar aprendendo cada vez mais que nós vamos deixar a Terra. Cada um de nós, porque nós fomos criados no meio de que, morrer é muito triste, é muito sofrido. Isso foi passando para nós e a gente sofre muito. Mas quando a gente leva um filho no aeroporto para ele viajar, a gente chora, não chora? Mães, pais aqui, não chora, não sente? Leva um amigo para viajar e ele vai ficar 2, 3 anos, 5 anos fora, a gente não sofre? Pela falta da presença, não é aquela coisa, mas a gente sabe que nós vamos nos encontrar com eles, não é? Então tá, é por aí, gente. É isso que nós vamos ver. Eu estou quase lendo todo o livro, falando todo o livro. Vamos lá. Não. Eu já tinha até desistido da leitura. Não, gente. Agora que eu desisti, ela resolveu. Bom, vamos gente, lá. É verdade. Vocês vão ver como é legal essa mensagem. Então começa com uma mensagem de alguém que desencarna em tenra idade. Segundo Sansão, diz assim: aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. Deus apenas julga não ser mais necessário que ele permaneça na terra. Então quem colocou isso foi Sansão. Vocês entenderam essa parte? Eu gosto que
Alguém, lê novamente, por Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. Deus apenas julga não ser mais necessário que ele permaneça na terra. A gente entende isso, gente? A primeira coisa é o desespero, não é? Estou errada? Quando a gente vê um adolescente, um rapaz, uma moça que foi para a faculdade e ela desencarnou, como aconteceu aqui a Renata, há anos atrás, ela veio, eu posso contar a história dela, porque a mãe dela era nossa trabalhadora, também desencarnou, e ela veio nas férias dela, tá? De faculdade, que ela estava no 4º ano, no ano seguinte ela se formaria. Ela veio para casa, viu a casa, ficou aqui, gostou muito, falou: mãe, eu conheci uma casa, tal, vai uma casa espírita, vai lá, que é muito boa. Gente, ela desencarnou, isso foi em junho, julho, em dezembro ela desencarnou. A mãe dela veio para casa, tudo, procurou o Chico, recebeu várias mensagens dela e ela dizia exatamente o que está dizendo aí. Era o meu tempo, mãe. Foi o meu tempo, eu tinha que desencarnar, eu tinha que voltar, que foi uma batida de carro, onde ela estava com uma amiga. A amiga não sofreu um arranhão e ela morreu na hora. Olha só. E aí a culpa, né, gente? E ela veio, falou para a mãe dela: procura minha amiga, que ela está sofrendo muito. Gente, incrível, até o Adilson tem a fita, porque eles gravavam uma fita cassete, que eu acho que lá no alguns Bacelli. Bacelli, ele psicografava a mensagem e na sequência ele lia. Né? E ela colocou tudo, o nome da avó, que era muito estranho, até que ninguém conhecia, nome da mãe, deu detalhes incríveis, até do acidente, que ninguém sabia do acidente, ela deu detalhes do acidente, dizendo exatamente isso. Eu desencarnei porque era meu momento, eu não tinha mais tempo para ficar na Terra, e ela não tinha doença alguma, estava tudo bem, tinha que desencarnar de alguma forma, então eles usaram essa forma. Ela falou: não senti nada, porque era meu tempo. Não foi nenhuma coisa drástica que estava correndo, nem nada. Foi um acidente realmente, aos nossos olhos. Mas, para que ela fosse retirada, precisava disso. E a gente fica, né, surta até, quando ouve uma coisa dessa. E não, gente, era uma coisa que, pelo que ela disse, que ia acontecer de qualquer forma. Tá? Então vamos continuar um pouquinho mais. A dor decorrente da perda de um ente querido, sobretudo daquele que partiu em tenra idade, só poderá ser curada mediante a compreensão de que a Terra não é a nossa morada permanente. Nossa natureza é espiritual, sendo o corpo apenas uma vestimenta do espírito, enquanto houver razões para que ele permaneça estagiando na dimensão terrena. Deu para entender, gente, até aí? Como que acontece? Se tiver pergunta, pode perguntar, tá? Se a gente não souber responder, tem um monte de gente aqui que sabe. A Terra deveria ser considerada por nós como um país estrangeiro. Nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual, porque somos espíritos e não o corpo material que temporariamente nos envolve. Como afirmou o teólogo francês Teilhard de Chardin, nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Somos seres espirituais tendo experiência humana. Somos espíritos estagiando na Terra para ter experiências humanas e experiências passageiras. No meu caso, por exemplo, poderia dizer que não sou pai. Estou tendo uma experiência de pai. No caso aqui, o De Luca. Tá? Não sou juiz. Estou tendo uma experiência como juiz. Isso nos ajuda a relativizar as nossas experiências, diminuindo o peso e a tensão que muitas vezes elas exercem sobre nós,
porque todas elas um dia passarão, mas o espírito sobreviverá a tudo, adquirindo apenas o aprendizado feito com a experiência realizada. Peraí. Gente, o De Luca é juiz de direito, tá? Não, ele está como juiz de direito. Está tendo uma experiência como juiz. Então, para vocês entenderem o que ele fala, como é fácil da gente começar a entender que nós estamos como não somos. Deu para vocês entenderem isso? Ficou mais leve entender a família? O que vocês acham? Vamos, gente, eu quero ouvir vocês. Fica mais fácil entender que esses pais que acabaram de chegar, eles estão como pais. Porque os filhos são de quem? Mãezinha? De Deus. Eles estão como pais. Então, tudo isso, eu estou como mulher do Mauro, ele está como meu marido. Nessa encarnação, né? Nesta. Por isso, não temos que ter esse apego, meu marido, nossa, se ele me deixar, lógico que a gente quer uma coisa mais duradoura. Mas o que a gente tem que fazer? O meu filho não pode sair de casa, por quê? Ah, porque ele é meu. Não, ele é de Deus. Nós saímos, né? Nós saímos. Nós construímos nossa família. Não deixamos nossos pais. Nós só saímos da casa, né? Então, o que a gente precisa reconhecer neste mundo terreno é isso. A nossa passagem pela vida do outro. Quando eu cheguei na Fraterna, nossa, eu conheci essa família linda que é. Tenho vários irmãos. Eu não tenho mais só, éramos em 9 na minha família. Agora são muitos mais, porque considero todos eles como os irmãos. César, um irmão maravilhoso, Vanessinha, que a gente chama carinhosamente de Vanessinha, Lourdes, André, tantos outros, Edi, que está sempre nos ajudando, sabe, todo esse amor que nós temos é um amor, é carnal? Não, esse é o espiritual, tá? Esse que é, porque a gente vai discutir, né, André? Vamos brigar, mas vamos nos amar. Porque isso é espírito, isso é se colocar. Isso que o De Luca fala é exatamente isso. A gente tem que começar a buscar para nós essa definição. Por que está acontecendo tanta coisa horrível neste mundo? Porque o pessoal não entende. As pessoas não estão entendendo a colocação. Nós temos o quê? 100 anos na Terra? Ah, é muito? Vocês acham muito 100 anos? É pouquíssimo. Compara 100 anos com a eternidade. Nossa, a gente não tem nem, assim, né, como, 100 anos... Vai viver 100 anos, vai viver 50, vai viver 2, vai viver um mês. Não importa. Quem define isso é Deus. Nós não temos esse poder. E não devemos, né, ter essa coisa de prolongar esta vida. Como? Quem tem esse poder? Ninguém. Tirar a vida? Muito menos. Porque nós temos um tempo aqui na Terra. Estou sofrendo muito. É experiência. Você tem que vivenciar essa experiência de sofrimento, ou disso, ou daquilo. Faça melhor. Busca a sua melhora. Como? Dentro de você. Ninguém muda ninguém. Tá? Aprendam isso. Nós nos mudamos. Nós. Não outra pessoa. O Mauro não me muda de jeito algum se eu não quiser. Agora, se eu quiser mudar, com certeza nós vamos mudar, né? Como mudamos. Quem pensa hoje, vocês pensavam há 15, há 10 anos atrás, vocês pensavam a mesma coisa que hoje? Né?
Quando nós tínhamos 15 anos, é pouco tempo, né? Mas pouquinho tempo que eu tinha 15 anos, quase nada, quase nada. Semana passada? Eu pensava de um jeito, hoje completamente diferente. Quando a gente se torna mãe, pai, não pensa completamente diferente? Gente, é tudo muito diferente, muito. Então vamos continuar mais um pouquinho com o Mauro. Deixa eu aproveitar e fazer um adendo aqui. Nesta última frase que eu li, isso nos ajuda a relativizar as nossas experiências, diminuindo o peso e a tensão que muitas vezes elas exercem sobre nós, porque todas elas um dia passarão, mas o espírito sobreviverá a tudo, adquirindo apenas o aprendizado feito com a experiência realizada. Ou seja, quantos de nós já não nos pegamos fazendo coisas que nunca ninguém nos ensinou? Sim. E nós sabemos fazer. Como será que eu sei fazer isso sozinho? Simples assim. Toda a experiência adquirida durante a encarnação, essa fica comigo. Quando nós reencarnamos, cai aquele, nós denominamos como o véu do esquecimento, né? Graças a Deus. Porque eu fui um pouquinho pior. Porque a ideia é que nós nos melhoremos a cada encarnação. Então tem coisas que eu faço hoje que se eu souber que eu fiz em encarnação passada, talvez eu fique louco, porque hoje eu não admito, né? Então, graças a Deus, cai o véu do esquecimento. Mais tarde, nós vamos lembrar de tudo, mas para isso, não é porque eu desencarnei, cheguei no plano espiritual, já vai passar o filme da minha vida. Não, não é assim que funciona não, tá? Nós vamos aguardar um tempo, nós vamos ter que nos preparar para isso. E se for necessário, né? Porque nem sempre é necessário. No momento certo, então sim, se precisar, eu vou me lembrar de tudo, né? Mas se não precisar, não precisa. Continuamos em frente. Então, é interessante que a gente lembre que toda a experiência que nós adquirimos na encarnação, enquanto encarnados, nós para a vida espiritual. Tá bom? É por isso que a gente fala aqui, né? Meu marido, minha mulher, meu filho. E quantos filhos, quanta mulher, quanto marido que nós temos? Nas encarnações Diga aí passadas. pra gente. Já imaginaram a gente chegar lá? E aí? Nós vamos encontrar todos? Os livros dizem que não, nem sempre. Aqueles que forem para a gente se encontrar, que tiver alguma coisa, a família espiritual que a gente chama, sim, nós vamos encontrar. Mas, de repente, o Mauro está com essa experiência de ser meu marido nessa encarnação. Talvez ele não seja da minha família espiritual. Então, não vai ser necessário encontrar. Ele devia ser numerado, né? Verdade. O César falou, não sei se vocês aí de casa ouviram, que deveria ser numerado, né, César? Então, porque, gente, não tem cabimento. Muita gente, né? Muitos espíritos, muitas vidas, quantas e quantas encarnações estamos aqui. Então, esse sentimento de posse, vamos deixar? Tá bom? Vocês aí de casa e os daqui também. Vamos deixar esse sentimento de posse. Lógico, eu amo o Mauro, com certeza, é meu marido, a gente tem filhos, netos juntos, tem toda uma vida. Muito bom. Mas, nesta encarnação, não sei se na próxima vai existir a mesma conexão, vamos dizer assim, a mesma ligação que eu tenho hoje com ele. De repente, só precisa ir nessa. Né? Sorte dele se for só nessa. Ó. Olha, tá bom. Não eu falo admito. nada. O pior é ele que não admite. Não falo nada. Nossa visão materialista enxerga o corpo como sendo a própria pessoa, quando o corpo é apenas o uniforme que o espírito usa quando de sua passagem de aprendizado pela Terra. Quando a experiência termina, não há mais sentido para que ele continue com o uniforme. Quando vemos um corpo na mesa fria de um necrotério ou na urna funerária, não estamos mais vendo o espírito que revestiu aquele corpo. Olha, gente, só um pouquinho. Eu tenho visto muita gente sofrendo muito, gente,
Porque com essa história do Covid, eu não sei se vocês sabem, quem desencarna, dizem que eles só colocam ali, olham no caixão, fecha e pronto, não pode nem ver mais. Eu acho que todo mundo sabe disso, né? Que está sendo feito isso. E esse foi tirado direitos das famílias chorarem, ficar ali, aquele tempo que a gente já foi acostumado antigamente a ter, né, aquele tempo com o corpo. E você vê, hoje veio essa coisa de não, acabou, é um corpo, vai ser fechado, você não vai ter mais essa experiência, por enquanto até, né, enquanto o Covid, não vai ter essa experiência de ficar ali um tempo grande, maior, com aquele que foi um seu ente querido. Olha que interessante, e aí é colocado, né, que para a gente não ficar chorando aquele corpo, porque o espírito vai estar vivendo em outro plano, né? Na pátria, de verdade. É o que acontece com algumas joias de rara beleza e grande valor, cujas exposições públicas são feitas apenas através de réplicas bem feitas. O espírito é essa joia rara que, após findar sua experiência pela Terra, regressa ao mundo espiritual para novos aprendizados, permanecendo nas cerimônias fúnebres apenas a réplica. Portanto, a morte não pode ser vista como um castigo, porque nada mais representa do que o término de uma experiência e o regresso do espírito ao seu país de origem. Quando o aluno conclui o curso, é natural que ele deixe a escola, não é? E por mais interessante que tenha sido o estágio na Terra, sempre é bom voltar para a nossa pátria. Sempre é bom voltar ao aconchego de nosso lar. Por este prisma, a morte é um prêmio, porque o espírito retorna ao seu verdadeiro mundo. Qualquer pessoa que deixa este plano de existência, independentemente do tempo que permaneceu por aqui, recebeu das mãos de Deus o convite para regressar para casa, porque o Pai entendeu não haver mais necessidade de que ela permanecesse no país distante. Era hora de voltar, experiência cumprida, longa ou curta, não importa. Somente Deus sabe precisar as reais necessidades do espírito que foi chamado de regresso ao mundo espiritual. Deu para vocês entenderem essa parte, gente? Ficou claro? Você vê a coisa da joia que ele coloca? Vocês sabiam que quando tem uma exposição de joias caríssimas, não são elas que estão ali, né? Vocês sabiam disso? Não são as verdadeiras. Não. As joias que aparecem da rainha, né? Que aparece aquela joia. É tudo não réplica. são réplicas. Por isso que ele colocou ali. Então, o corpo é o quê? A réplica, exatamente réplica isso. do espírito. É réplica. Não tem valor algum para o espírito. Para nós, lógico, a gente se fala, ai, Rosângela, credo, né? Que triste. Mas é um corpo. Eu já perdi muitos. Perdi não. Desencarnaram muitas pessoas da minha família, que eu sofri também, lógico. Nós temos ainda esse apego, choramos, lógico, não tem como, gente. Muitas pessoas falam, você não é espírita, outros, né? Ué, qual é o problema de ser espírita? Não chora? Espírita não sente? Não tem sentimento. Vocês já sofreram isso? Algum de vocês? Porque eu já sofri isso. Nossa, espírita. Gente, eu tenho sentimento. Não é, André? Nós temos sentimento. E apego. Apego Nós também. ainda temos apego. Lógico. Eu gosto dessa blusa que eu tenho. Mas Minha blusa, como é que é? não meu é? casaco, A gente tem né? esse Meu apego. óculos. Quando a minha mãe desencarnou, foi muito sofrido para mim. Quem desencarnou? A minha mãe. Minha mãe. Aquela que fez o papel de minha mãe, pronto. Então, gente, isso a gente sofre realmente, mas quem decide a hora... E olha que minha mãe desencarnou com 90 anos, quer dizer, ela teve uma existência muito grande, muito boa.
tá? Então, assim, quem sofreu fomos nós, porque mesmo sabendo que ela, sendo espírita e sabendo que ela retornou, a gente sofre justamente por esse apego, por ter tido ela tanto tempo junto comigo. Mas esquecendo que ela tinha que voltar, aquele corpo não dava mais, né? Não dava mais, já tinha remendado tudo, né? Oi, André. Você sabe que eu, quando perdi o meu pai, né? Sim. Eu escutei da minha família isso, que eu deveria ser exemplo e não chorar porque eu era espírita. Não. E aí eu falava assim, você não é espírita, devia dar exemplo. Peraí, ser espírita é uma coisa, ter sentimento de coração Sim. é outra. Sim. Né? Então eu sou espírita, Lógico. entendo perfeitamente o que é desencarnar, só que eu tenho sentimento de coração, afinal de contas, convivi com meu pai, que viveu 96 anos, Então. vivi 51 anos com ele, então quer dizer, Olha, é difícil lindo, né? entender isso, né? Agora, Lógico. para a gente poder arredondar, o nome do livro diz Socorro e Solução. Então vamos à solução disso? Porém, é necessário que se entenda, porque a solução é dura. A solução para a dor de quem fica é curvar-se à vontade soberana, justa e amorosa de Deus. Olha, isso é dolorido, a princípio, né? Falado na lata assim. Mas se nós começarmos a pensar sobre isso, analisar, é bem isso. Coloque você no lugar da pessoa que está desencarnando. Você está se livrando de um peso, você está ganhando a liberdade, enquanto que os outros ainda continuam na prisão, tá? Então quem ganha a liberdade... André, o que acontece conosco? Espíritas, nós sofremos sim, choramos sim, mas não desespero. Não temos desespero. Nós temos a dor da perda, de que a gente sabe que não vai estar ali presente, sabemos que vamos estar em espírito, mas aquela coisa de escândalos, nossa, não, desespero, não. Eu nunca vi um espírita desesperado de dor, não, nunca vi. Mas que a dor é muito forte, com certeza, todos nós sentimos, nós temos esse apego ainda e é natural, justamente pela experiência espírita. Deu para vocês entenderem essa parte, gente? E como Então, nós tá. estamos falando em espírito, nós vamos ler um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Nos pediram para falar um pouquinho a respeito do capítulo 27, Pedi e obtereis, mais um trecho específico. Preces inteligíveis. Começa assim. O que são... Vamos começar explicando logo, que logo na sequência a gente já leu aqui o texto. O que são preces inteligíveis? Pai nosso que estás no céu, nosso nome é nosso, vossa vontade seja feita assim na terra como no céu. Entenderam o que eu disse? Não, dá para ter uma ideia do que foi que eu falei, né? Por causa da sequência, porque nós já decoramos esta prece, então todos nós, a gente ouve um trechinho, pronto, matou a charada, já sabe o que é. Porém, nós paramos para pensar o que é que ela diz. Vocês perceberam que na abertura do Evangelho eu fiz o Pai Nosso? E sempre que eu faço o Pai Nosso aqui, eu procuro fazer ele de uma forma bem lenta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Por quê? Para dar tempo de nós pensarmos no que nós estamos falando. Preces inteligíveis são aquelas preces que nós falamos, mas que muitas vezes nós mesmos não sabemos o que é que estamos falando. Decoramos aquela prece de tanto ouvir mãe, pai falar, de tanto ouvir outras pessoas fazer aquela oração. Feito papagaios, né? Aí nós, como papagaios, né? Repetimos. Mas o que ela quer dizer? O que está inserido naquela oração? Vamos ver aqui. Sempre o trechinho do Evangelho, ele sempre traz alguma coisa que é para a gente poder destrinchar.
Se eu, pois, não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo. Se eu não entendo o que eu estou dizendo, então quem está me ouvindo vai me dizer, esse cara tá maluco. Antigamente tinha os padres que rezavam a missa em latim. Vocês lembram? Alguns mais antiguinhos, não velhos, antigos. Rezavam missa em latim. A gente não entendia bolufas. Não, Lourdes, César? Não é? Não entendia nada. Mas estava tudo bem, era oração. Mas a gente não sabia uma palavra do que eles falavam. Minha avó era romana, italiana romana, ela rezava tudo em latim. Eu não sabia nenhuma palavra, minha mãe entendia, mas eu não. Estava ali do lado, fervorosa. Só, é verdade, o amém é que a gente entendia, o resto não saía nada, não entendia uma palavra. Estava do ladinho ali, mãozinha posta. Verdade. E ouvindo aquela oração, sabia que era uma oração, mas não fazia ideia do que estava sendo dito. De jeito nenhum. Né? E o que fala, sê-lo-á para mim do mesmo modo, porque se eu orar numa língua estrangeira, verdade é o que o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Verdade. Mas se louvares com o espírito, o que ocupa o lugar do simples povo, como dirá, amém, sobre a tua bênção, visto não entender ele o que tu dizes. Estão entendendo, né? O que eu vou dizer nessa prece? Né? Ora, é impossível. Para a grande maioria, as preces não sei o que. Podemos repeti-la como simples fórmula, que é o que a maioria de nós, infelizmente, faz, né? Cuja virtude estará apenas no menor ou maior número de repetições. Muitos oram por dever, alguns mesmo para seguir o costume. Eis porque eles se julgam quites com o dever. Depois de uma prece repetida por certo número de vezes e segundo determinada ordem, mas Deus lê no íntimo dos corações. Quando nós estamos... Não é só orando não, tá, gente? Deixa eu botar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Fazendo qualquer coisa. Não importa onde, não importa o lugar, não importa a hora. Deus está conosco. Porque Deus mora dentro de nós. Então, ele consegue entender, ouvir e entender o meu pensamento. Ele consegue estudar e entender o meu sentimento. O sentimento que eu estou expressando naquele momento. Então, quando eu estou fazendo a oração, vamos colocar a oração do Pai Nosso. Eu estou pensando em quê? Pai Nosso que está no céu, o preço do tomate na feira está custando 25. Opa, peraí. Isso não é oração não, gente. Não adianta eu repetir uma coisa que eu aprendi desde garotinho novo lá em Barbacena, né? Repito até hoje, depois dos 15 anos, né? Depois dos 15 anos, e não faço a menor ideia do que eu esteja dizendo. Tem algumas orações... Só um pouquinho. Alguém já prestou atenção no Pai Nosso? Já leu o Pai Nosso? Já entendeu aquilo? Gente, essa oração é fantástica. Quando a gente realmente fala de coração. Porque quem fez? Foi Jesus. E com a força que ele fez essa oração, nossa, só de pensar no como ele falou isso, de que forma, no próprio Evangelho tem, o Pai Nosso, ele é muito grande, não dá para a gente colocar aqui, especificando cada pedaço. Só para vocês terem uma ideia, ele começa aqui como oração dominical. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, aqui tem o assim seja.
mas ele ainda tem o finalzinho do assistência. Então vamos terminar aqui embaixo. Tá? Aqui já muda. São folhas, porque ali eles explicam, no Evangelho ele explica cada parte do Pai Nosso. A força que tem essa oração, gente. Quando ela é dita de quê, gente? De coração. Porque, como o Mauro disse, o Pai Nosso, a gente faz... Eu raramente faço o Pai Nosso. Eu prefiro. Eu converso com Deus. Sabe aquela coisa de não lembrar, como diz o Mauro, dos tomates na feira? Não. Falar com ele das minhas coisas, das minhas intenções. Agradecer, como hoje, assim que abri os olhos, a noite que eu tive, o presente de estar aqui de volta e mais uma chance de me melhorar. Vocês prestaram atenção nisso quando levantou? Que a gente levanta, poxa, mais um dia que ele deu, essa não tá, mas uma folha em branco para nós, para a gente começar tudo de novo. Olha, recomeçar. Como diz Chico, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Não dá, não tem jeito. Sim. Mas todos nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Isso é muito profundo. Sim. Quando a gente começa a pensar nessa frase e começa a destrinchar ela, nós vamos ver que isso tem uma profundidade incrível. Incrível. Um ensinamento grandioso. Magnífico, né, gente? E só para vocês terem uma Van já ideia. levantou as plaquinhas. Ei, tá vendo aí? Só porque eu ia começar agora. Mas só para vocês terem uma ideia. A primeira parte, só vou ler um trechinho que é para que vocês tenham uma ideia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Cremos em vós, Senhor, porque tudo nos revela o vosso poder e a vossa bondade. A prova de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde a relva humilde e do menor inseto até os astros que se movem no espaço. Por toda parte, vemos a prova de uma solicitude paternal. Cego, pois, é aquele que não vos glorifica nas vossas obras, orgulhoso aquele que não vos louva, e ingrato aquele que não vos rende graças. Frase. Isso tudo é só o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, mas lendo o trechinho que nos cabe, cadê? Eu até perdi aqui, só eu fui tirar da página, eu perdi, mas ela está dobradinha aqui. Eu li aqui, o poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Olha que interessante isso. Então, a nossa prece, ela não tem muito a ver com as palavras que nós falamos, né? Que nós dizemos. Tem mais a ver com o que nós pensamos e com o nosso sentimento. Então, quando eu faço uma prece em oração, aquele a quem eu dirijo a prece, com certeza ele ouve. Porque, como eu disse aqui, ele mora em nós e ele ouve os nossos pensamentos. Ele entende os nossos sentimentos. Então, quando nós fazemos uma prece, essa prece não precisa ser aquelas, né? De vez em quando a gente vê uns e outros oradores aí fazendo aquelas, vamos colocar uma palavra até meio esdrúxula aqui, aquelas preces mirabolantes, né? Aquelas coisas maravilhosas, dá até gosto de ouvir o cara falar, nossa, como ele fala bonito. Você entendeu alguma coisa do que ele falou, do que ele disse? Fez algum sentido para você?
Porque se não fez sentido para você, não adiantou. Nossa, que bonito, como ele entende daquilo que ele faz, daquilo que ele fala. E você entendeu o que ele falou? Não. Então não adiantou nada. Sim. Vai adiantar muito mais enquanto ele faz a oração dele, né? Com aquelas palavras bonitas, rebuscamento a Jesus, e você faz a sua prece. Tem uma pessoa de nome José. Rapidinho. Né? Rapidinho. Que tá Rapidinho, na hora. segura. Tem uma pessoa de Pode nome segurar muito. José. O José, ele todo dia, O Mauro se emociona toda vez que ele fala dita essa mensagem, que é do Zé. Não Mas- é José, é Zé, Zé, que ele ia na igreja. todo dia, ao meio-dia, ele entrava na igreja. Ele ia até o pé do altar, né? Pé da imagem de Jesus, olhava, se ajoelhava. Não dava 2 minutos, ele levantava e ia embora. Não falava nada. E ele fez isso durante muitos anos. E o padre um dia, Zé, por que você chega lá no pé da imagem de Jesus, ajoelha, olha para cima, levanta e vai embora? Ah, padre, é que eu não sei rezar. Então, eu chego lá para ele e falo: Oi, Jesus, tudo bem? Aqui é o Zé. Simples assim. Aí eu me levanto e vou embora. Todo feliz, todo mundo que vinha ali visitar ele saía dali sorrindo. E o Zé, então, o padre então entrou, perguntou para ele: Oi, Zé, tudo bem com você? Como é que você tá? Fiquei sabendo que você tá aí meio com, né? Seu estado não é muito bom. Não, padre, eu estou feliz. Ah, você reservou uma cadeira aqui para as visitas? Essa aí é pela minha visita que vem Todos os dias. todo dia, meio-dia. Como assim, Zé? Nunca ninguém vem te visitar. Vem sim, padre. Todo dia, meio-dia, ele vem. E diz, ele diz: Oi, Zé, eu sou Jesus. Então, o Mauro se emociona toda vez. E agora nós vamos chegar ao Evangelho, aos passes, né? O pessoal aí de casa também, é o que nós dissemos na oração. Vocês também podem receber aí de casa esse passe que é dado coletivo aqui. Depende de cada um de nós. Então vamos lá, encerrando mais um evangelho e agradecendo a vocês. Vamos nos sintonizando, fechando os olhos e buscando com o teu evangelho. Nós te agradecemos todas as horas da nossa vida, por tudo que temos e tudo que somos. A paz esteja com todos, na glória de Deus Pai eterno, para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Eu quero pedir desculpas aí, porque a emoção tomou conta, e sempre que eu faço que eu conto essa historinha, isso acontece, infelizmente, né? Mas Gente, é porque isso é feito praticamente como uma oração, tá? Então, é feito realmente de coração. Gente, muito obrigada a todos, obrigado pessoal de casa, do Instagram, vai passar acho que depois no Face também, um bom dia a todos. Obrigada, muito obrigada, espero que vocês que vieram hoje tenham gostado do nosso evangelho. E participem outros dias, quarta-feira também tem à noite, tá bom? Um beijo no coração de cada um.